Seguindo com a nossa pauta, com a nossa estratégia e fio condutor, que é IA esse ano, mas a IA como uma ferramenta, discutindo a capacidade decisória, inclusive, dela e dos agentes, mas sempre protagonizando, né, colocando o ser humano, que para a gente é o grande protagonista, para ensinar uma decisão melhor e estratégica por parte da IA, nós precisamos decidir melhores também. E dentro de toda essa pauta que a gente vem trabalhando esses 2 primeiros meses de 2026, e dentro de uma engenharia de curadoria de temas, a gente achou muito propício trazer para cá, para essa bancada, uma convidada que tem uma expertise muito estratégica na área de marketing jurídico. Mas quando a gente fala de marketing jurídico, a gente sabe que é uma pauta extensa, vasta, com olhar de comunicação, com olhar de operações, olhar de marca, é muita coisa envolvida. Eu não sou especialista nesse tema, mas eu convivo muito com ela e com muitos outros consultores de marketing jurídico dentro dos escritórios que a gente participa de pautas ali estratégicas. Então, para a gente é uma grande honra, uma grande alegria ter Andréa Gomes conosco. Andréa Gomes, que tem uma trajetória incrível, né? Não vou apresentá-la, ela mesma fará isso. Ela tem uma trajetória dentro de grandes escritórios, fundou a Gomes Consultoria e Negócios. Há quantos anos existe a Gomes, Andréa? Já há 15 anos. Há 15 anos. Faz um trabalho incrível dentro de grandes sociedades de advogados. Já trabalhamos aí próximas, digamos, dentro da nossa área, da área dela, dentro de mesmo escritórios. Então a gente acompanha esse trabalho de perto. Sabe que é um trabalho muito estruturado, de muita qualidade. E ela está aqui conosco para a gente falar hoje não de marketing jurídico como comunicação, mas como expressão estratégica do modelo de negócios e da liderança que se sustenta a partir daí. Andréa, obrigada por ter aceito esse convite e de bater esse papo com a gente, trazer essa expertise tanto, né? Lá para o nosso público. Vários convites e as agendas nunca batiam. Deu certo, até que muito em cima da hora tudo deu certo. É sempre assim. Obrigada por estar aqui com a gente, querida. Eu que agradeço demais, demais mesmo. Andréa, a gente bateu um papo aqui inicialmente e definiu vamos falar em 4 blocos inicialmente. Marca como consequência de modelo de negócios na sociedade de advogados. O segundo bloco, IA, conteúdo e autoridade. O terceiro, o gap entre narrativa e estrutura. E o quarto, liderança e decisão estratégica. Nem preciso falar. Tem um quinto aqui que, se der tempo, a gente vai falar, que é o futuro do marketing. Mas essa história de ficar falando de futuro, eu acho muito complexo no momento que a gente está vivendo hoje. A gente não está conseguindo lidar bem nem com o que está acontecendo. A gente não está dando conta nem do presente. Então, esse pessoal que fica querendo brincar de futurologia, eu falo, não, agora é ter maturidade institucional para fazer esse presente, que já tem muita coisa na mesa, né? Mas voltando aqui, então, para o nosso bloco 1, para a gente dar início. Primeiro, se apresenta, conta um pouco para quem não te conhece. Acho pouco provável que exista algum ouvinte nosso que não conheça. Só se for o pessoal de departamento jurídico, porque o teu posicionamento é muito voltado para as sociedades, né, Déia? Sim. Mas o nosso bloco 1, depois de você se apresentar, a gente já vai emendar com marca como consequência de modelo e a gente vai explorar esse tema. Bora lá, querida. Então, eu sou fundadora da Gomes Marketing Negócios e cofundadora da Latin America Legal Marketing Alliance, que é a LAUMA, que é uma plataforma de marketing e negócios para escritórios nos países da América Latina. E a gente fundou a Gomes em 2014, então até os anos ali, são menos anos, né, que tinham falado ali no começo. 12 anos. E eu acumulo uma trajetória de 28 anos, né, desse período todo, 16 anos em Toseni Freire. Fiz carreira lá, sempre, né, trabalhando com comunicação, relacionamento externo, né, relacionamento institucional com clientes. Me tornei diretora, responsável por marketing, comunicação e desenvolvimento de negócios. E sempre, então, atuando para o mercado jurídico, a consultoria muito posicionada para atendimento a escritórios que atendem essencialmente empresas, né? Então, geralmente tem um viés de atendimento à pessoa física também, mas mais na linha de planejamento patrimonial e sucessório, né? Não atendimento direto, assim, só pessoa física, em volume. Não é essa a nossa frente de trabalho. Não é teu core. Não é. É muito bom, também é uma atividade muito boa, mas não é o que a gente faz ali na consultoria. Bacana, querida. Bem-vinda. Bora emendar nosso tema, já polêmico, porque eu falei para ela, a gente vai entrar em pontos polêmicos. Ela tem uma vivência de quase 30 anos de mercado, assim como eu, porque começamos crianças, porque somos bem jovens para a gente ter 30 anos de carreira. Isso, não é isso? Um experimento. Exato. Agora,
Qual que é o primeiro bloco aqui que eu acho que tem alguma polêmica e que envolve uma pergunta que, ao invés de explicar, eu vou fazer a pergunta e já vou mandar ela para a mesa. Marketing nas sociedades de advogados, Andréia, revela o que o escritório é ou o que o escritório gostaria de ser? Ai, é ótimo, né? Começa com uma coisa sensível, né? Adoro. Na verdade, assim, a gente teve um tempo, para quem está muito tempo nesse mercado sabe disso, né? Os colegas eu acho que vão confirmar. A gente teve muito um tempo e até longo de que você podia, né? Tinha tanta essa questão que talvez até aí venha essa imagem que nem é positiva do marketing. Vocês já devem ter ouvido isso assim. Ai, é Isso é só marqueteiro, isso aí é só marketing. Quando se fala marketing. isso é porque está reduzindo o marketing a Nem uma vamos aparência, entrar, né? né? Mas tinha muito essa questão mesmo de projetar algo como um desejo, como eu gostaria que a minha marca fosse percebida, né? Enfim, hoje já não dá mais, Não né? sustenta, né, Não Andréia? sustenta de jeito nenhum, né? Ou até sustenta, mas é por um curtíssimo prazo, né? Então, eu E acho que daí o não. risco, né? Tem um risco, porque eu sempre digo assim, que eu posso ter a melhor campanha de marketing, de comunicação, um trabalho com muito investimento, totalmente costurado assim, premium. Colocar para rodar. Basta a voz de um profissional do escritório, contrário àquilo que eu estou dizendo. Ou um colaborador, um ex-profissional do escritório para colocar aquilo abaixo, né? E hoje que assim todos, né, todos são comunicadores, todos têm voz, né? A gente antes tinha um ambiente, entre aspas, controlado, né? Você realmente, os canais do escritório, né? Não, Ou tinham de uma 3 ou 4 pontos. A gente sabia quais eram e não, controlava esses canais. não, agora não, né? Agora, assim, você coloca, você entrega para o universo, né? Então, respondendo assim, é muito mais, com toda certeza, sobre o que a organização é. Isso já, né? A gente estava falando assim, uma coisa futurista, mas cada vez vai ser mais sobre isso, né? Isso é Então, bom, e né? para mim eu amo Isso me essa tranquiliza. demais. Tem uma Se for cada vez mais sobre isso, Ai, sobre inteligência, sobre verdade, sobre integridade, é muito é. melhor para todos E você nós. tocou num ponto, assim, eu tenho uma palavra que eu acho que é para vida, né? Para vida. E obviamente, a gente trabalha, que o nosso mercado a gente está falando de serviços profissionais, né? Então, o nosso produto são pessoas, né? É capital intelectual o tempo inteiro. O nosso produto tá na venda, né? Direto, né? É genuinidade. Então, acho que assim, Autenticidade, eu tenho eu acho que gostado a muito marca, disso. ela tem que ser autêntica, e ela é autêntica porque as pessoas dela são autênticas, né? E porque isso é impresso pela liderança daquela marca, e aqui estamos falando de escritório, né? Então, para mim é isso, de verdade, eu acredito que isso já está aqui, e quem não percebeu, é bom se atentar, não dá mais, não dá Não aquela é aquele coisa, framework de marketing, de não, comunicação de um é escritório menos. ali Não, que sustenta uma imagem altamente. Não, não. não é sobre É menos isso. sobre dinheiro, por isso que você vê, né? Cada vez mais organizações jurídicas, escritórios, tem pessoas que falam, nossa, como ele está fazendo bonito, né? E eu sempre me preocupo assim, desse escritório não se perder. Geralmente, esse que está fazendo bonito, que você nem vê grandes investimentos em termos de dinheiro, mas é porque ele vem num caminho de Construindo. autenticidade, genuinidade. E aí você fala, poxa, tomara que não se perca, né? Uhum. Porque tem sempre eu acho que é o grande. Aqui a gente já está emendando tanto assunto, né? Não, mas o papo é para esse, a Mas conversa é para eu falo isso, para assim que fluir. sempre é o grande desafio, né? De começa, pega um escritório que ele nasce, seja por cisão, né? Por razões diversas, ou foi fundado ali, né? Sim. De raiz mesmo, e ele vem num caminho bacana. Familiar, às Geralmente ele. vezes cheio de agentes, de sócios, impregnado daquela estrutura que a gente sabe que é tipicamente familiar também, que deve ter características próprias, você deve Sim, acompanhar isso. muito. Para É, fins de mas eu, definições estratégicas, a mas eu gente falo, ele sabe, né? vem num caminho, sabe, ser bacana, assim. Eu sempre falo que o risco, assim, que é onde a gente traz a coisa do ego, da vaidade. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor nenhum. Estou falando que é algo que realmente o advogado tem que lutar contra, né?
que é um modelo, vamos dizer, Culturalmente né, ali da introduzido. atividade, que ele também é refém, ele foi formado nessa linha desde lá, né, da universidade. Então a gente sempre fala: "Ai, tomara que esse escritório não se perca", quando ele vem nesse caminho bonito, essa trajetória bonita, fala: "Por isso que ele está se desenvolvendo", né, Uhum. um crescimento orgânico, com verdade de ação, porque aí ele tem uma voz interna do profissional legítima, sustentando Fica tudo o que muito ele mais fácil para a gente fazer o nosso trabalho, para você fazer o seu totalmente, especialmente, né. Fica mais totalmente. gostoso, mais leve, porque daí tem um fio condutor entre o que se fala, o que se É, faz, o que se pensa, e daí essa é. integridade é que traz uma autenticidade muito grande no posicionamento do Mas sabe que eu escritório. vou até você me fez lembrar de uma coisa, a gente tem muita felicidade, graças a Deus, de eu acho que a gente acaba imprimindo, ao mercado, de novo, graças a Deus, esse modelo, né, de pensamento e de orientação estratégica. Então, geralmente, o escritório que procura a gente, Já ele está. quer isso. Ou Uhum. ele está num momento, isso está incomodando, ele está em busca dessa autenticidade, dessa Ai, verdade. bacana, muito Acaba bom. que. É, Até tem porque a isso. gente A vai. nossa maturidade profissional, eu acho que também ajuda a gente a entender e falar sim, falar não, para aquilo que tem sinergia de acordo com os valores que a gente está falando aqui, que a gente tem É, na mesa. é isso Eu acho que isso mesmo. também ajuda muito a gente como profissional, né? Total, Né? Hoje eu total, também Cê. falo, poxa, pensando naquilo que eu já vivi na minha vida, de quantos nãos eu deveria ter dito e não disse, quanto foi difícil às vezes Perfeito. conduzir projetos que hoje são situações menos Árduas, presentes na né. nossa vida, na É, minha vida profissional, pelo menos dentro da perfeito, empresa. Mas por quê? perfeito. Porque hoje a gente fala não antes, né? É, Hoje, assim, a gente não vai negociar algumas coisas porque a gente percebe que está indo para um caminho que não é o caminho que a gente acredita, não é o caminho é. que a gente entende por verdade e que vai comprometer a nossa entrega, então não vai fazer sentido. Então Não você falou sei uma coisa que realmente não, e coerência na vida, quando a gente busca, de tudo. alguma maneira, acho que vem uma retribuição das pessoas que também estão buscando É. isso nos procurar, né? Não, e você trouxe um ponto tão importante que isso fica assim, né, para o mercado inteiro, é quem está do teu lado, né, que parceiro que você tem. Estamos falando de tantos aí que tem no mercado, né, tem você com seu modelo de negócio, a gente, e tantos outros incríveis que tem no E a gente está há mercado. muitos anos, a gente sabe quem são, a gente sabe quem acabou de surgir, quem está há 5, quem está há Sim. 10, quem começou isso lá nos anos 90, porque a gente acompanha, né? É, E é bom ter algumas parcerias que você fala aqui, tem gente muito é. confiável, gente para sentar na mesa e contribuir, fazer um bom Não, e benchmark. o cliente, eu acho que o escritório cada vez mais ele se preocupar com isso, né. Quem ele está trazendo, porque nós somos corresponsáveis da reputação do nosso cliente. Perfeito. Então, quando você fala um não para o cliente, quando você tem, de repente, um conselho inteiro acreditando numa ideia, e você precisa ter, obviamente, expertise, você ser um especialista, ser muito responsável, ser muito íntegro e realmente você ser parceiro mesmo Do do seu cliente, para negócio. você virar e falar: "Esse caminho que vocês estão acreditando não é o melhor para vocês", né. Exato. Então concorda? Você Claro. tem que ter, Isso é assim, um não, que você está dando, tem que dar de uma porque forma muito você se sustentada. preocupa com o desenvolvimento sustentável do seu cliente, então é sempre sobre isso, né, é sobre responsabilidade no final. Perfeito. A pergunta seguinte que eu ia te fazer, ainda dentro desse bloco, é se você ainda percebe muito, pouco ou médio desalinhamento entre discurso institucional e estrutura interna. Como é que você olha isso? No passado a gente via isso de forma escancarada. Hoje, não só a partir da sua própria vivência empírica junto ao trabalho que você desenvolve como consultora, você está muito, assim como eu, em eventos. Então a Sim, gente vê muitos cases públicos, mesmo aqueles que a gente não participa sim, diretamente. sim. Qual que é o teu olhar, Andréia, Ah, eu vou brigar com para ela quando eu isso? sair daqui, porque ela só fica fazendo essas perguntas sensíveis. Mas é que a gente gosta, ela já sabe que a gente A gosta. gente gosta de uma polêmica. Eu acho que a gente ainda tem muito. Tá longe de ser coisa do passado. A gente tem muito, muito mesmo. Né, isso tá totalmente alinhado ao que a gente acabou de falar, Sim. né, essa coisa do discurso, uma narrativa, e que toca de novo nessa questão da responsabilidade, você virar para o cliente: "Nós não somos ainda isso aqui, nós", realmente você já é É porque a parte do gente é parte, cliente, né. exato. A gente precisa, eh, trabalhar isso aqui internamente, antes da gente expor, né, dessa forma que você está vendo. E você me fez lembrar não é um caso que a gente tem, diversos,
de a gente ter cliente, que a gente trabalha todo o planejamento estratégico de marketing e negócios, e a gente trabalha com tanta profundidade, graças a Deus, isso eu sou muito grata à escola que eu tive lá, Tosini Freire, de a gente virar e é todo um planejamento para isso, né? Marketing e desenvolvimento de negócio, no fim do dia é isso, mas a gente toca muita, para não falar todos os pontos relacionados à gestão. Não é que a gente vai tratar, né? Eu não vou fazer modelo de sociedade, nada disso, mas a gente sabe identificar questões de governança, onde é que tem questões que vão impactar diretamente a operação do marketing e de negócios, desenvolvimento de negócios. E de Perfeito. você ter a senioridade e a responsabilidade de virar para o seu cliente e falar, olha, antes de você trabalhar o marketing, a minha recomendação é que você trabalhe o seu RH, você Exato. trabalhe gestão de Traga um pessoas. consultor, um mediador e resolva assuntos societários Isso. urgentes, porque senão isso vai virar Isso. crise na minha agenda de marketing e vai Isso, comprometer o meu trabalho. exatamente. Então, né? Fazendo o paralelo, é muito igual a nossa estrutura de atuação aqui, porque não adianta, você pode ter o projeto de governança de dados, de tecnologia, de inteligência artificial o mais robusto possível, mas algumas questões são condições e são infraestrutura para isso tudo acontecer, né? Com qualidade, com assertividade. Exatamente isso. Então a gente tem muito, assim, mas muito cedo, não é um caso, vários, principalmente nessa pauta de pessoas, né? De novo, o produto da advocacia é o advogado. Se esse produto não está bem, inclusive mentalmente, não tem marketing que se sustente. Então eu tenho que ser muito irresponsável para falar, vamos lá, vamos colocar, fazer um marketing digital, vamos fazer evento. Como assim? Né? Eu tenho um produto para cuidar, então essa pauta é prioritária. Né? Então, assim, se você tem uma questão de investimento, onde é você vai canalizar, que trajetória é essa, começa cuidando do teu produto. Né? Para mim, assim, é parte daí. Né? Se a gente não está bem com as pessoas, não está fazendo um trabalho coerente, profundo, né, de realmente desenhar esse produto muito bem alinhado, de acordo com os valores, princípios, diferenciais dessa marca para o posicionamento, assim, como que você vai trabalhar um discurso? Né? Então, de novo, eu não posso ter que apresentar, que a gente acha que é bacana falar sobre isso também, vamos pensar até de branding, rebranding, né? Ai, de posicionamento, e a narrativa, e manifesto. Isso ser estranho ao advogado interno. Não pode ser uma coisa estranha. Ele tem que falar, nós somos isso. É claro que eu tenho toda uma questão que também muitos escritórios, né, muitos, não começam, né, fazendo todo um trabalho ali de realmente de reconhecimento da marca, diferenciais da marca internamente. Ainda a gente sofre muito com isso. Mas quando a gente faz trabalho, ainda que a gente faça, o advogado e toda a equipe, não é só o advogado, a equipe inteira do escritório, a administração e tudo tem que falar, não, o escritório, eu vejo o escritório nisso. Ainda, lógico que a gente tem um caminho aqui. Ainda que seja projetando algo, mas é uma jornada que você está construindo, você tem né? os pilares, o quanto que você preencheu, quando você fala, né, de brand, rebrand, o que falta preencher, mas ele vê coerência, né? Ele não pode falar, nossa, eu não trabalho nisso, que organização é essa que vocês estão Não me representa. É o lugar que eu trabalho esse? Parece que não, né? A gente tem uma situação muito parecida, muito similar ou familiar dentro do nosso ambiente que fala de inovação e tecnologia para prover conhecimento e inteligência dentro dos escritórios e das empresas. Mas aí eu acho que tem uma questão aí que é diferente nessa questão do desalinhamento, mas no final do dia, falando daquilo que tem zona de convergência nessa história, é isso, às vezes o discurso tá bacana, e no meu caso, bom, falando do ponto que é a divergência do que você está contando aqui, no meu caso é a falta de conhecimento. Em que pese você deve enfrentar isso também? Porque está todo mundo sendo municiado muito com assuntos de tecnologia e de inteligência artificial. Então a liderança está achando que entende tudo sobre o assunto. Verdade. Daí quando senta para conversar, você descobre que não entende nada sobre governança de verdade, do ponto de vista empírico. E daí você tem um baita de desafio de dizer, não é isso que você está pensando, esse caminho não é o melhor para você. E é difícil, né? Porque no final do dia o que você quer desenvolver negócios, mas com um racional e com um propósito muito claro. Se não for por aqui, eu prefiro nem me envolver. Porque se envolver risco reputacional para você e eu fizer parte disso, eu não vou dormir à noite, então eu não vou me envolver mesmo. Então eu só vou conduzir um projeto de IA, por mais espetacular que seja, se eu entender que eu estou gerenciando e governando todos os riscos que isso envolve.
Então, E acho que é similar nesse aspecto. Você deve lidar com situações onde entende-se. Eles acreditam que entendem muito daquela pauta e você fala, meu Deus, e agora? Meu trabalho de desconstruir algumas coisas para poder construir algo realmente E você importante. trouxe de novo um ponto, a gente queria ficar conversando, não pode ficar Porque a gente até a gera muito noite. insight uma para outra aqui, né? Que delícia, não, é sério. Como é gostoso a gente ver isso como uma conversa mesmo, né? Tomara que Mas é inspire, isso. mas assim, você falando, me lembrou de um cliente em particular. Tomara que ele veja e não vou falar o nome, obviamente, né? A Claro. gente fala nem pro bem, nem Mas pro ele, mal, de pra nada. repente, vai assistir e vai Mas falar, assim, é de mim que ela tá falando. ele tem muito um posicionamento baseado na escuta, né? E ele assim, eles são, e um dos sócios ali fundadores, na verdade, os 2 sócios fundadores têm muito isso. Ele conversa com você, engraçado, estava dando o exemplo deles ontem, em casa. Ele conversa olhando no olho o tempo inteiro e ele fica te ouvindo, ouvindo, ouvindo. Chega uma hora que você fala, Não parece que tenho ele nem enxerga mais a o que tua dizer, alma. mas ele tá Então, lendo mas é você. interessante isso, né? E eles vivem, eles zelam por isso, tem todo um trabalho constante de realmente, assim, sustentar esse pilar de diferenciação, de escuta, né? Claro que está falando de um ao outro, ao cliente e todos os stakeholders. E aí você tocou em ponto muito importante, né? Eu queria pegar esse posicionamento dele e colocar como base para qualquer posicionamento, a gente precisa escutar mais, né? Eu não posso estar numa conversa com você e, não, porque eu entendo, porque eu acho, não, porque dados, não, porque tecnologia. Hello! Com interrupções, inclusive, constantes, de muitas vezes com, assim, nem esperou concluir. Às vezes as suas dúvidas eu vou sanar, né? Então assim, deixa eu escutar você. E eu tenho certeza que só nessa escuta, né, numa conversa inicial, vamos pensar uma reunião, eu vou aprender tanto por ouvir, por escutar, né? E talvez eu possa depois disso falar, poxa, entendi um pouco, eu consigo ter um discurso mínimo coerente. Mas o problema, e vem sim para a nossa atividade, é que a gente quer falar que sabe muito antes de ter aprendido o básico. E eu não quero aqui, eu quero de novo vir em defesa do advogado, e não é a primeira vez que eu falo isso, né? Você já deve ter ouvido em eventos e tudo. Eu saio muito em defesa do advogado porque eu tô há tanto tempo, são quase 3 décadas já nesse mercado, e vendo essa figura. Porque sua formação não é direito, Não, né? todo mundo pensa em não, né? Eu falo que tô contaminado assim, mas eu resisti bravamente. Mas eu quero dizer assim, ele é formado para ganhar, senão ele perdeu. É ou não é? Exato. Então já exato. começa aí. Eu tenho dado aula de soft skills em graduação, né? E tenho levado isso, essa coisa do ganha-ganha, perde-perde, perde-ganha, ganha-perde. Nossa. Como a gente precisa transformar essa mentalidade Total, urgente total, no mundo jurídico? Pela sanidade, né? Então, assim, aí você vem, esse advogado é isso. Aí ele chega, aí alguém vira. Né? E eu falo várias vezes, quem ouviu vai ouvir de novo mesmo. Não, ele tem que entender. Agora, não é só o direito, hein? Não é só a área dele, não. Ele tem que entender muito, não só da área de especialidade, mas muito sobre outras. Então, o tributarista tem que entender muito de M&A e vice-versa, assim vai. E ele tem que entender também muito de tecnologia. Oi, como e você muito não de entende? gestão, e muito de planejamento. E muito de finanças. Vai subindo na carreira e são outras você demandas. Você tem que ser um líder, um gestor de equipe. Como assim você não entende de marketing? Não, e de desenvolvimento de negócio? Como? Sim, você... nossa, não é um gerador. Então é uma pressão tão absurda que, de verdade, eu coloco com muita tranquilidade. Ela é absurda para mim. E ela é insustentável. Vai todo mundo assim colapsar. Vai colapsar. Ao invés de eu virar e falar, deixa eu chamar aqui uma Celina que entende disso daqui, né? Deixa eu chamar um profissional de marketing, desenvolvimento de negócio que entende isso daqui. Deixa eu chamar ali a pessoa de que é o que acontece hoje, Ideia, em todos os mercados. Todos os mercados já entendeu que precisa verticalizar inteligência e conhecimento e trazer quem entende daquilo para aquela pauta. O mercado jurídico, ele sempre resiste culturalmente a algumas mudanças de mentalidade. É isso que eu vejo. Então, naturalmente, isso também é reflexo dessa, digamos, é uma coisa mais slow, ele tem um outro time para aderir. Então, eles continuam, para você ver, o movimento de BPO financeiro. Um exemplo, todos os mercados fazem isso já há décadas. O mercado jurídico fala hoje de BPO financeiro como se fosse uma coisa absolutamente nova. Daí eu falo, que coisa, gente, mas isso é tão... Não é uma expertise da sociedade.
E hoje entendeu-se que tudo bem você colocar o seu financeiro nas mãos de uma empresa que é especialista na gestão e na Sim, inteligência financeira. Mas sim. foi um absurdo para muitos escritórios por muitos anos. Então você vê que é uma cultura e uma resistência. Por que não trazer É, expertise especializada daquilo que não é o meu core para somar é. e me ajudar a escalar na minha inteligência? Isso. É trabalhar mais em time, né? Mas aí, de novo, Serve para o marketing, para a para tudo. tecnologia, para a Para tudo, inovação, para RH, para tudo, tudo. né? Quem entende de perfil, como melhor equipe para se compor para um projeto, será que o seu líder de RH não te ajuda aqui nesse trabalho? Quer dizer, no final, sobre o que eu estou falando? Algo que está totalmente atrelado à sua atividade, eficiência, Exato. né? Hoje, você não consegue subir preço, não adianta, ninguém está mais nesse mar de. Claro que a gente vai sempre o valor adicionado, a diferença de preço, o valor tá tudo Proposta de lindo. A valor, gente sim. A nem tá teoria, nessa a a teoria gente está nem tem garantida e que todo mundo a gente nem conhece. tá nessa pauta aqui, tudo bem, claro que a gente vai trabalhar isso, pelo amor de Deus, o que mais a gente faz o tempo inteiro, né, a gente tá falando disso, diferenciação e tudo mais. Mas ninguém tá nesse oceano de que preço está longe, não faz parte aqui dessas águas. Não, tá todo mundo aqui com faz qualquer pesquisa. Qualquer Claro, pesquisa, preço está ali. O preço vai entrar na equação inevitavelmente. claro que Em vai. alguma medida ele vai entrar Por nessa mais equação. estratégica que seja a sua máquina de vendas, e eu tenho muito medo de usar essa expressão e todo mundo entender que eu estou falando de máquina de vendas dessas escaláveis, que não tem nada a ver com o nosso mercado, com o que a gente está falando aqui do direito e das Sim, sociedades de advogados, que envolve relacionamento, B2B complexo. A gente sabe que sim, tem toda uma estruturação por trás disso. E que entregar o valor e posicionar bem é um valor relevante até na formação do teu preço e da maneira como esse seu preço total. chega para o cliente, né, para o potencial cliente. Mas é uma jornada, isso não é do dia para a Mas de noite. qualquer forma, assim, o que eu quero dizer no fim do dia o preço, ele participa de qualquer Sempre. conjunto de critérios, né? Sendo isso, eu tenho que ganhar eficiência, eu não posso subir meu preço a todo momento. Então, Sim. eu tenho que o quê? Eu tenho que mexer aqui, né, na minha composição de custo, certo? Então, quando eu faço, eu trabalho com esse modelo, eu estou naturalmente ganhando eficiência, né? Então, eu estou indo direto assim na questão na pauta da rentabilidade, Perfeito. né? Do meu preço. Então, enfim, eu acho que é preciso que as organizações pensem mais sobre isso, tirem essa pressão de verdade, e para mim o futuro vai ser esse. Quando você fala assim, o mercado jurídico, nossa, agora que chegou realmente, o mercado jurídico, pelo menos toda a minha trajetória sempre foi assim, ele sempre está atrás, e eu não estou, de novo, não estou criticando, é um fato. Não, O exato, mercado, né? O exato. mercado vai ditando ali o passo e ele vem atrás. Mas ele Ele vem. Em chega, algum claro. e hoje a gente tem uma pressão dos clientes dos escritórios, porque o cliente já está trabalhando nesse modelo. O Exato. cliente já trabalha Mas, integrado. aliás, O isso é muito jurídico não comum. está Em mais regra, é o separado. jurídico que chama para a responsabilidade os fornecedores Sim, e os escritórios, é. porque o jurídico sofre uma pressão interna dentro da companhia dos outros stakeholders, né, dos outros Isso. executivos. É CFO demandando o olhar para o ROI. É. E o escritório lá preocupado ou se posicionando, olhando muito mais para uma questão de marca ou para uma questão de super especialidade jurídica do que de fato sendo parceiro estratégico É. do jurídico É. para que o jurídico atinja o objetivo que está sendo demandado dentro da empresa. Então é uma grande teia ali, uma cadeia que está totalmente integrada e que muitas vezes É. o escritório se coloca numa posição ali de não, mas nós somos os melhores tributaristas. Ok, maravilhoso, mas não é só sobre isso mais, já faz bastante tempo e a Não. gente precisa ter muita consciência e coerência nisso, E né? a gente, né, aí você começa a olhar assim, ainda não é, vamos dizer, a gente não tem nem no mercado internacional, que você fala, isso está voando, mas você começa a ter as grandes referências, que não são em quantidade, de que olha onde a gente chega, hein? Não é mais sobre a composição interna, a integração de áreas, diferentes áreas, expertise. O cliente vem e se integra à sua composição interna. Então, você precisa ter essa composição para que ele venha e ele faça parte. É como se ele fosse parte da tua equipe interna já. Olha Uhum. que ponto. Então, eu acredito mesmo que o futuro está indo para esse caminho, O caminho que inevitavelmente. do escritório se posicionar como parte integrante da própria Porque, empresa. não, eu quero, deixando isso assim bem claro. Quando você fala de planejamento, por exemplo, estratégico para um cliente de um escritório, né? Que você tem, aí você entra em pesquisa, tanta coisa, né? Pesquisa do Ah, cliente e tudo mais. sim. Mas assim, o cliente vem e ele participa do desenho do escritório, do planejamento para ele.
E porque faz muito sentido, né? Ah, Porque você vê e fala assim, perfeito. para quem Você chamar para a definição estratégica do teu negócio aquele que é o consumidor da inteligência que você está produzindo. assim, É o cliente no centro do no negócio, mais do centro. que isso, né? Não é no centro lá fora, é no Você centro tem, aqui obviamente, dentro. escuta o cliente, todos os modelos que tem, enfim, uma série de atividades aqui. Mas chega um momento que você fala, então, agora chegou o momento de chamar o cliente para vir aqui, por exemplo, para essa reunião, para a gente falar da estratégia que a gente tem, do plano estratégico que a gente tem para ele. Olha que Maravilhoso. incrível. Maravilhoso. Esse é o. A gente não tem muito tempo, então a gente. Deixa eu seguir para a segunda polêmica do bloco Não, vou 2. sair. IA, conteúdo e autoridade. Hum, Essa aqui é uma questão que eu fiquei alguns meses com aquele bode em relação a algumas redes sociais, sabe? De você ficar lendo e ouvindo, lendo sempre as mesmas coisas, conteúdos muito Nos parecidos, todos gerados por IA. Daí você fala, o que aconteceu? Tá tudo muito pasteurizado? Ninguém está conseguindo trazer a tal da autenticidade. Qual que é a tua voz? O que você pensa sobre isso, né? E daí tem a ver com esse ponto, essa pergunta que está aqui na mesa. No mundo onde todos produzem conteúdo com IA, o que ainda vai construir, o que vai construir reputação real, André? Então, primeiro que eu acho que assim, a gente trabalha, por exemplo, com rankings, né? Os rankings internacionais. E é interessante eu falar isso muito para clientes. Hoje, muito tempo da nossa equipe, da nossa redação, é alterar conteúdo produzido por IA. Olha que loucura que a gente tá. Então tem Mas conteúdo produzido pelo teu cliente que submete para numa, você que você tem que questão de adequar porque tá uma coisa totalmente sem a identidade gente ali. tem todo um modelo ali, mas imagina ali que Claro. foi para uma revisão ou o que quer que seja e que aquilo tenha sido alterado ou criado, um determinado tópico ali tenha sido respondido por IA. Grita, mas grita com vontade o que é produzido por IA. E aí entra exatamente nisso, assim, um mundo de iguais, né, de conteúdos iguais, sem diferenciação, promove da mesma forma, né. Então, assim, a IA vem sim, de novo, para trazer eficiência, né. Não vou nem entrar aqui no questionamento, Não, fazer nem muitas precisamos. nem Isso é uma a gente premissa, a gente sabe da importância. tá Me aí, ajuda muito no dia a não dia. é Trabalho nisso como verdade. produto, como agente, utilizando ferramentas tecnológicas. Não é sobre Mas eu esse quero paradigma. trazer exatamente o que você esse desconforto que você teve e tá tendo, "Ai, peguei um bode e tal", é um sinal de que realmente você tem maturidade, porque há que se ter maturidade, há que se ser um expert para falar: "Esse conteúdo não é genuíno, esse conteúdo não é especializado", né. Então, seja qualquer o caminho, se eu parto da raiz ali por IA ou se eu produzo e coloco ali para ela melhorar, para me dar outros formatos, de verdade, eh estamos falando de um conteúdo, uma autoridade no nível, tá? Eu não estou colocando a conversa aqui embaixo. Você tem que ser um especialista, né? É um recurso que você tem, um recurso valioso, mas assim, o domínio desse conteúdo é teu. Tem que ser. É teu, para você Até a virar e falar, maneira. Eu não é hoje só escrevo, do ponto forma. de vista de quantidade, a mesma coisa que eu escrevia sem IA. Só que eu escrevo para dar comandos e contextualizar num nível que, enquanto não chegar naquele nível que eu leio e falo, agora sim sou eu que estou dizendo, aqui Sim. sou eu, É, porque senão eu recebo coisas do marketing, do time, é, que a gente sabe, né, faz parte da rotina sim, hoje, mas que eu valido absolutamente tudo que está com vinculado ao meu certeza. nome, porque muitas coisas eu leio e falo, nossa, pasteurização da IA não é isso, e ainda que tenha tentado colocar o que eu penso, não sou eu dizendo Eu isso. gosto E aí é um muito, por baita exemplo, desafio isso. eu gosto muito eu sou de comunicar, raiz comunicação, né? Então, para mim, assim, comunicação é tudo. Comunicação te diferencia, comunicação é tudo, é a base de tudo, né? De relacionamento, tudo. Então, você usa, por exemplo, tem um conteúdo lá, um artigo que você produziu, né? E aí você precisa resumir, você precisa criar ali, né, um formato diferente para uma finalidade X, aí ajuda horrores. E mesmo assim você vai mexer, né, mas assim, você não entrega, né, não entrega para ela, né, tudo, né. Não tem. E aí a gente entra quando você fala de autoridade, tem tanta coisa aqui embaixo dessa ponte, eu acho que a gente entra também uma coisa sempre começa eu falo que a gente tem pautas que elas sempre começam, assim, muito boas. Aí a finalidade é muito bacana, a autoridade, agora a questão de, levar um conteúdo mais humanizado para ser eu adoro isso, né, a liderança, conteúdo humanizado, até que todo mundo faz.
E todo mundo faz do mesmo jeito. Exato. Daí um começa a replicar o Ah, discurso replicar, do mas outro, eu vou ser. Aí replicou. usa aquilo como. Ele é ele, você é você. Exato. Né? Fala alguma coisa sobre isso, mas a partir da sua própria realidade. Da tua visão. Da tua visão. Né? Então, acho que quanto mais assim, mais você, né? Poxa, quer fazer? Faça, mas faça você, no seu tom, da tua forma, né? Perfeito, perfeito. Eu tenho tantas outras perguntas, mas a gente não vai ter tempo. Então eu vou fazer a pergunta final, Déia. O posicionamento nasce do marketing ou da liderança? Com certeza é da liderança, mas eu queria, assim, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque quando você fala em posicionamento, você tem não só posicionamento, muitas coisas que se fazem em termos de marca, de brand, de comunicação, de projeto de uma forma geral, programas, escritórios, a gente tem também aí um histórico muito de, é só na liderança. Então, às vezes, é até nem só na liderança de forma ampla, às vezes no conselho, no comitê executivo. Não, tem que tomar muito cuidado. Eu gosto da liderança no sentido lato, todo líder. Eu falo, inclusive, da liderança mais operacional que tem dentro desses ambientes, porque eles são líderes, representam, vai sem camisa. Perfeito. Mas eu falo assim também, de posicionamento, para mim, ele nasce de entender uma organização inteira. E quando quando a gente fala entender inteiro, eu falo da liderança último nível. Sim. Como que essa organização é percebida internamente? Quando você tem um exercício profundo nesse sentido, aí você realmente chega a quem é essa organização, né? E a partir do que ela é, que eu sempre falo, né? Cuidado para você não jogar, como é que fala, gente? Eu sempre falo errado, o bebê com água. Cuidado. Vai trocar a água da banheira e joga o bebê junto. Vamos fazer um reposicionamento, você joga até o que tem muito valor. Você trabalha com marketing, eu trabalho com tecnologia e projeto de inovação. E sabe como é que eu faço benchmark? Às vezes dentro do escritório que eu tô entrando. Vai usar o toalete. Chega lá, dá bom dia pra moça que tá lá. Ou pro rapaz que tá lá limpando o banheiro. Puxa um papo e vê como é que ele olha nos seus olhos, como é que ele tá trabalhando. Você já faz uma leitura incrível sobre aquele ambiente de trabalho. Você não tá falando da liderança, você tá falando de uma pessoa que tem papel importante ali dentro. E que vive dentro daquela cultura, daquela estrutura. Daí você entende, às vezes ele tem medo de responder o seu bom dia. Daí eu falo, bom dia, tudo bom? Toma, tem um susto. Tratamento que daí você fala, exato, tem tantas linguagens e tanto olhar ali nas entrelinhas que eu gosto de ter e que eu guardo comigo, porque eu falo, isso é insumo para o meu projeto, que todo mundo acha que está lá na pauta só da estratégia. Não, é entender com quem você está lidando, do ponto de vista de pessoas e de estrutura institucional. É sempre sobre pessoas, né? No fundo, é sempre sobre pessoas. Então, é isso, né? Nasce do que é o escritório, obviamente, da liderança, do envolvimento da liderança, você não tem um posicionamento, até porque envolve tanta coisa que se você não tiver aderência da liderança, partir aqui dela, o respaldo, inclusive, enquanto embaixadores, esse programa não se sustenta também, né? Que a gente está falando, obviamente, de branding mesmo, posicionamento de marca, diferenciação, né? Querida, a gente vai ter que partir para o fim. Quero te agradecer muito ter aceito esse convite, ter dado certo essa gravação que a gente vem falando e sondando. A gente se encontra em eventos, estamos sempre juntos. Somos vizinhas aqui em São Paulo. A gente não pode levar o podcast sempre. Vamos fazer o podcast agora. Somos vizinhas aqui em São Paulo, então a gente está sempre Precisamos gravar, mas quando a gente tem muita proximidade, também acontece isso, né? Você fala, não, parece que sempre já faz. Já a gente faz, Andretta, vamos fazer. Demoramos quase um ano falando disso e não gravamos. Delícia. Bom, que trabalho bacana, parabéns também, mesmo. acompanho o teu trabalho, sou muito fã. Aqui, viu? Bem mesmo. E a gente vai continuar esse papo depois, mais tarde. Eu tomando um vinho e ela um chá, porque ela não bebe, ela toma uma taça, já fica mal. Diferente de mim, que adoro um vinho. E segura firme! Mas, querida, obrigada por ter vindo, obrigada por essa conversa, obrigada por contribuir com o nosso ouvinte. A gente tem um propósito muito claro que não é quantitativo, mas é muito qualitativo. A gente gosta de perceber que o nosso conteúdo vai para dentro dos jurídicos, das companhias. Quando me ligam e falam, que episódio que ajudou, ou dentro dos escritórios. Então você está contribuindo com isso, com esse propósito de criar conteúdo relevante, levar informação de qualidade, provocar boas reflexões. Espero que eu tenha deixado mesmo aqui. Com certeza deixou. Você quer deixar uma palavra final? O último bloco nosso que eu falei que talvez a gente não fosse entrar era do futuro do marketing. Não sei se é sobre o futuro do marketing, uma palavra, uma frase, alguma coisa que você entenda que é legal deixar de mensagem para encerrar. Eu já falei, é só para reforçar. Genuinidade, busque mesmo. Pode ter certeza, sua diferenciação reside aí.
Eu falei, sabe que Deus. semana passada, linda a tua mensagem final, e eu estava num podcast dentro do Tosini, que é um podcast que é gravado lá dentro, que eu fui Sim. convidada. E daí ele fez uma pergunta em um momento que eu falei assim para ele, eu contei a história, e eu contei a minha história. Ele falou, que bacana você compartilhar essa história. Eu falo, sabe que você não é o primeiro que fala isso? E sabe por que todo mundo fala que é bacana eu compartilhar essa história? Porque não é comum as pessoas compartilharem histórias que não são glamurosas. É. Só que eu não tenho outra, eu só tenho essa. Então, se eu Que não é tão contar a minha, fácil, né? eu vou ter que inventar, eu vou ter que contar de alguém que não é a minha. E daí que injustiça comigo o mundo não conhecer a minha É tão história. Eu mais prefiro dizer qual é, fácil. porque é a única que eu Eu tenho. falo de tudo, eu acho. E não é tão. Talvez nem sei se vai entrar, né? Mas é tão mais fácil. Tudo. Relacionamento genuíno. Quer dizer, você vai trazer para perto de você quem tem que estar perto de É você, isso, né? é Tudo, isso. tudo com base nessa A verdade. vida fica até mais fácil, Andréia. Totalmente, que tá tudo complexo demais. É o único caminho. Obrigada. Obrigada Obrigada, demais. querida. Vamos ter Tamo aqui, junto. viu? Também.